Olá pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer perguntas em inglês, especificamente perguntas no presente nessa aula de hoje. Então, como funciona isso? Quando você quer fazer uma pergunta como, por exemplo, você fala inglês? Em inglês você tem que dizer Do you speak English? Do you speak English? Então a gente tem aqui you, que é você, speak, que é falar, e English, que é inglês. Aí alguém poderia perguntar, para que serve esse do aqui no começo? Esse do é uma palavra que indica o tempo verbal presente, porque em inglês eles não conjugam os verbos como a gente. Então, quando eu quero usar o verbo falar no presente, eu tenho que conjugar. Então, dependendo da frase, eu vou ter que falar eu falo, você fala, nós falamos, eles falam. Então, a gente muda o final aqui do verbo conforme a pessoa da frase, conforme o tempo da frase, né? Eu fiz aqui como presente, mas se fosse passado, se fosse futuro, eu teria que mudar esse final. Em inglês, ao invés de mudar o final dos verbos, eles indicam os tempos verbais com uma palavra, né? Então tem várias palavras que são esses indicadores de tempo aqui. Então, quando você quer fazer a pergunta no presente, você vai usar o do antes do sujeito da frase, da pessoa aqui da frase. Então, basicamente, em perguntas simples como essa, você vai seguir esse padrão. Do you, e aí você coloca o verbo e o restante da frase. Para responder esse tipo de pergunta, você pode responder Yes, I do, que você está dizendo sim, eu falo. Ou No, I don't. Não, eu não falo. Você pode simplesmente falar yes, que é sim, ou no, que é não. Você pode simplesmente falar I do ou I don't para dizer eu falo ou eu não falo. Você poderia pensar, por que eu não posso usar o verbo speak aqui? Normalmente eles não usam. Se você usasse, eles entenderiam, mas não é costume no inglês do dia a dia eles usarem o verbo aqui, eles repetirem o verbo como a gente costuma fazer. Então o que eles fazem? Eles repetem o indicador de tempo. E aí, automaticamente, esse indicador de tempo está se referindo ao verbo da pergunta que foi feita, tá? Então, esse I do, ele faz uma referência à pergunta anterior que foi feita. Então, quando alguém responde I do, é como se a pessoa estivesse falando eu tenho. Se a pessoa falar I don't, eu não tenho. O don't é a forma negativa de do. Don't é uma contração. Esse NT aqui é a contração de not. Você pode até falar I do not separado. Normalmente as pessoas vão juntar, é mais informal, é mais usual, então elas fazem essa contração e vão falar don't. Então vamos ver outras perguntas para você praticar usando esse modelo e a gente vai aprender bastante vocabulário também. Vamos supor que eu quero perguntar para você: você tem irmãos? Então eu perguntaria: Do you have siblings? Do you have siblings? Então, o do you está indicando que eu estou perguntando no presente. Aí vem o verbo ter. Então, do you have, eu estou perguntando se você tem. Siblings significa irmãos no sentido geral, sem especificar irmão ou irmã. Então, siblings é como se fosse a junção de brother, que é o irmão, o menino, e sister, a irmã. Então, normalmente, quando a gente pergunta se a pessoa tem irmãos, ela vai responder que talvez ela tenha um irmão e uma irmã. Então, normalmente, as pessoas vão usar siblings para se referir aos irmãos no sentido geral. Se você quer saber se a pessoa tem irmãs, meninas, aí você poderia usar sisters sem problemas. Você quer café? Então vai ser Do you want coffee? Do you want coffee? Você pratica esportes? Do you play sports? Do you play sports? Play é o verbo jogar. Como a gente está falando de esportes, você pode traduzir como jogar algum esporte ou praticar esportes, que é o que geralmente a gente fala em português. Em inglês, você usa o verbo play. Você fala outras línguas? Do you speak other languages? Do you speak other languages? A palavra other significa outro, outra, outros, outras. Você tem animal de estimação? Do you have a pet? Do you have a pet? Então aqui eu estou dizendo, você tem um animal de estimação. Né? Em inglês eu coloco o um, que é esse a. Normalmente quando as pessoas falam, elas falam a. Então na frase fica, Do you have a pet? Você gosta de viajar?
Do you like to travel? Do you like to travel? Então aqui eu tenho dois verbos. Você gosta, então, do you like? Aí agora eu tenho um segundo verbo. Normalmente, quando você tem dois verbos numa frase, o primeiro vai estar conjugado, ou seja, ele vai estar no presente, passado, futuro e assim por diante. Então, no caso aqui, a gente tem o do indicando que o primeiro verbo está no presente. Do you like? Você gosta. O segundo verbo é o verbo viajar. Então, quando a gente fala, você gosta de viajar. Então, essa forma, viajar, é a forma infinitiva do verbo. É o verbo sem conjugação, é o verbo na forma normal dele, na forma infinitiva. Em inglês, isso é feito colocando esse to. Então, to travel é viajar, nesse formato, desse jeito mesmo, com a terminação are. Então, sempre que você tiver um segundo verbo aqui na frase, você tem que colocar esse to para indicar que o verbo está na forma infinitiva. Outro detalhe é que o verbo like, que é gostar, em inglês, ele já significa gostar de. Então, esse de que a gente fala aqui, ele já está embutido no verbo, tá? Então, lembra que o like é gostar de. Então, você não coloca nenhuma outra palavra aqui. Você prefere filmes ou séries? Do you prefer films or series? Do you prefer films or series? Então aqui, ó, eu usei a palavra or, que significa ou. Então quando você quer dar opções na sua pergunta, aí você coloca or e as opções aqui. Você treina na academia? Do you work out at the gym? Do you work out at the gym? Então aqui a gente tem um verbo que é formado por duas palavras. O verbo treinar, quando você faz exercícios, é o verbo workout. Aí tem um detalhe interessante que é o seguinte: você talvez conheça o verbo work. Só o verbo work é trabalhar. O workout é você treinar, fazer exercícios numa academia, por exemplo. E at the gym significa na academia. Então você percebe que tem várias coisas em inglês que você aprende assim, em pequenos blocos, que é assim que é usado e é assim que faz sentido, ok? Então aqui, ó, do you, para você fazer a pergunta no presente, o verbo aqui tem duas palavras, mas é uma ideia só. Workout, você treina, at the gym, na academia. Você tem alguma alergia? Do you have any allergies? Do you have any allergies? Então, any significa algum ou alguma e allergies são alergias. Você gosta de dançar? Do you like to dance? Do you like to dance? Aqui também apareceu um segundo verbo, então a gente coloca o to para indicar o infinitivo desse verbo, né? O verbo dançar, to dance. Você toma bebida alcoólica? Do you drink alcohol? Do you drink alcohol? Alcohol significa álcool, geralmente se referindo à bebida alcoólica. E drink é o verbo beber. Você tem filhos? Do you have children? Ou do you have kids? Children pode ser usado para crianças ou para os filhos. Kids, a mesma coisa. São duas palavras que eles usam. Kids é a palavra mais informal, você pode usar qualquer uma para se referir às crianças em geral ou aos filhos em geral. Você prefere verão ou inverno? Do you prefer summer or winter? Do you prefer summer or winter? Então, summer é verão, winter é inverno. Eu usei aqui o or, que é ou, e o verbo prefer, que é preferir. Você trabalha aos finais de semana? Do you work on weekends? Do you work on weekends? Então, o verbo trabalhar, aqui eu usei como trabalhar mesmo, né? Você vê que é só o verbo work. E on weekends significa nos finais de semana ou aos finais de semana. Então, a expressão é sempre essa, on weekends. Você tem planos para hoje à noite? Do you have plans for tonight? Do you have plans for tonight? Então, você tem, né, o verbo ter, plans são os planos, para hoje à noite é for tonight. Então, tonight é hoje à noite, today é hoje durante o dia. Então, se você quer falar hoje, você fala today. Se você quer falar hoje à noite, é tonight. Você precisa de ajuda?
Do you need help? Do you need help? Então, need significa precisa de. Esse de também já está embutido aqui em inglês, no verbo need, ok? E ajuda é help. Você quer conversar? Do you want to talk? Do you want to talk? Então, aqui o verbo querer é want. Então, você quer é do you want. E conversar é to talk. Aqui uma dica de pronúncia. A pronúncia do verbo conversar, essa parte aqui, ó, você pronuncia com som de O, talk. Muita gente fala talk, mas está errado. O correto é talk, com som de O. Você conhece aquele cara? Do you know that guy? Do you know that guy? Então, você conhece. Do you know? Know é o verbo conhecer. Esse verbo você não pronuncia o K, então é só know. É a mesma pronúncia de não, know. That é aquele, aquela. E guy é um cara. Quando você está se referindo a alguém, de forma geral, aquele cara vai ser guy. Você lembra de mim? Do you remember me? Do you remember me? Então aqui também, lembrar de alguém. Então o de já está embutido também no verbo remember. É lembrar-se de. Você tem algum dinheiro? Do you have any money? Do you have any money? Então, any é algum ou alguma e dinheiro, money. Uma outra dica de pronúncia é que dinheiro a gente pronuncia money. Não é money, como muita gente fala. É money. Você quer mais açúcar? Do you want more sugar? Então, do you want? Você quer mais, a gente diz more. E açúcar é sugar. Sugar. A palavra se escreve com S, mas é falada com um som de X aqui, tá? Sugar. Você precisa do recibo? Do you need the receipt? Do you need the receipt? Então aqui você precisa, do you need, the receipt é o recibo. Aí, claro, como em inglês o D já está embutido aqui no need, a gente junta com o, que é the, e aí em português a gente acaba juntando, né, o D mais o O, formando o do. Tá? Mas o do não é uma palavra, em português é uma contração de D mais o. Então, em inglês isso fica separado. Muitas vezes o D não tem uma palavra separada, ele está embutido no verbo, então por isso que ele não aparece, aparece só o ou a, que é a palavra the. Receipt é recibo, essa palavra você pronuncia receipt. Então o P não é pronunciado e a letra E também não é pronunciada. Receipt. Você tem alguma pergunta? Do you have any questions? Do you have any questions? Então, você tem, é do you have. Any é algum ou alguma. E questions são perguntas. Em inglês, normalmente, eles usam no plural aqui. Você tem algumas perguntas, mas em português a gente costuma perguntar no singular mesmo. Você quer uma carona? Do you want a ride? Do you want a ride? Então, a ride significa uma carona. Você sabe o que aconteceu? Do you know what happened? Do you know what happened? Então, do you know, você sabe. What é o que e happened, aconteceu. Você quer tentar de novo? Do you want to try again? Do you want to try again? Então, do you want, você quer. To try é tentar. Again é de novo, novamente. Uma dica de pronúncia é que quando você ouvir as pessoas falando want you to, é muito comum elas emendarem isso daqui na fala. Então você vai ouvir muito as pessoas falando wanna, que é a junção do want e do to. Então você vai ouvir do you wanna try again? Do you wanna try again? Você tem alguma ideia? Do you have any idea? Do you have any idea? Aqui, a idea é ideia, o N já apareceu, né, que é algum ou alguma. E uma dica de pronúncia, do you, em qualquer pergunta que tenha do you, você pode ouvir pessoas falando do, que é a forma rápida de pronunciar o do you. Então você vai ouvir muita gente falando, do you have any idea? Do you have any idea? Tá? Então se você ouvir do, a pessoa está falando do you, só que de uma forma rápida,
juntando as palavras. Você dorme bem? Do you sleep well? Do you sleep well? Né? Well é bem e sleep é o verbo dormir. Aqui também você poderia ouvir as pessoas falando do you sleep well? Então, em qualquer pergunta com do you, você pode pronunciar do também, se você quiser, e você vai ouvir assim. Você acorda cedo no fim de semana? Do you wake up early on weekends? Do you wake up early on weekends? Então, wake up é o verbo acordar. Então, é um verbo composto também de duas palavras. Early significa cedo. A pronúncia é early. Essa letra E aqui você não fala e esse A aqui é fechado, é early. On weekends, a gente já viu que é nos finais de semana, no fim de semana. Do you wake up early on weekends? Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal para mais aulas. E se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscreve aí no canal para você acompanhar as nossas aulas.